Amém. Glória a Deus. Sei que você fez orações só para você saber. A obra de Jesus é completa. Quando você aceitou Jesus no seu espírito, Ele trouxe salvação. Na sua alma, Ele trouxe libertação. E no seu corpo, Ele trouxe cura. Nós temos que ter os três, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 25. Êxodo 25. E na sua apostila está aí oração de confissão, ou orações de confissão, ou oração de confissões, não sei como está aí, mas Êxodo 25 é o texto da construção do tabernáculo, logo no começo. Vamos ler apenas do versículo 1 até o versículo 8. E disse assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que deles recebereis: ouro, prata e bronze, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para a luz ou candelabro, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Repita comigo: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus materiais, assim mesmo o fareis, todos os móveis, assim mesmo o fareis. Que o Espírito Santo aplique essa palavra no nosso coração. Nós temos realmente que, como aquele discípulo de Jesus, aprender a orar. As três primeiras orações, elas têm uma razão para existir, em cada oração tem uma razão. Oração modelo é para que nós possamos orar todas as orações que fizermos, mesmo que seja uma frase, sejam assim com aquele padrão. Nós oramos sempre ao Pai, em nome de Jesus, sempre glorificando o nome dEle, pedindo da forma certa, declarando e profetizando o reino, a santificação do nome do Senhor e o perdão de pecados e toda aquele modelo da oração. É para que a gente tenha um modelo. A segunda oração, que foi a de ontem de manhã, é para que nós entendamos que nós temos autoridade e devemos exercê-la, porque existem 5 inimigos contra o povo de Deus, segundo o Senhor Jesus diz ali. São os demônios, são os decretos do inferno, a própria serpente, Satanás, a morte e as doenças. E nós temos que nos mover aqui em guerra, desenvolvendo essa batalha espiritual que é a nossa vida. Então é para isso, para que nós possamos entender que Deus não vai expulsar demônios por nós. Você não vai fazer oração: Pai, em nome de Jesus, expulsa aquele demônio. Deus vai ficar dizendo: não vou expulsar, porque eu falei para você expulsar. Jesus não expulsa demônios agora, né? Jesus expulsou enquanto homem. Agora Jesus já venceu o diabo. Ele venceu o diabo lá na cruz para que eu e você pudéssemos expulsá-los. Então, são orações de comando, orações de guerra. E a terceira oração, que foi ontem, são as nossas confissões de fé. Nós vamos sempre declarando a nossa fé, porque a fé tem que vir, ela tem que permanecer, ela tem que crescer, ela tem que vencer e ela tem que receber as promessas do Senhor. Então nós vamos sempre declarando a nossa fé, porque a fé, nós vivemos por ela. A oração de hoje, a oração do tabernáculo, é chamada oração de intimidade. Falei confissão, errei, oração de intimidade, porque ali é a oração dessa comunhão, dessa amizade que temos que ter com o Senhor. Se nós já temos a oração modelo, sabemos orar como convém, não somos como os pagãos, usando de vãs repetições, somos pessoas que são filhos de Deus que oram. Se nós já somos filhos, aprendemos a orar assim, nós fazemos comandos, nós temos fé, então agora nós podemos e devemos aprender a oração do tabernáculo. O que é o tabernáculo? Qual é o ponto central do tabernáculo? O ponto central do tabernáculo não é a construção em si. O ponto central do tabernáculo é a intimidade com Deus. É a presença de Deus. Versículo 8 de Êxodo 25.
e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Então, esse é o segredo. Sempre quando nós lermos um texto, nós temos que pegar o ponto central, o segredo, que é o que realmente está querendo dizer aquele texto, o que realmente quer dizer a oração. A oração modelo quer dizer que nós não podemos orar de forma errada, temos que orar da forma como Jesus ensina. A oração de comandos é que ou a gente comanda com a guerra como em nome do nosso Deus, ou nós perdemos as batalhas. A oração de fé são as orações que nós declaramos o que nós cremos, quem nós somos, por que somos, para que estamos aqui. Mas a oração do tabernáculo é a oração de intimidade com o Senhor. E nós temos que entender que esse é o segredo desse texto. Versículo 8 do capítulo 25. E me farão um santuário, para que eu habite no meio deles. Então, o ponto central é Deus habitando em nós. Deus em nós. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Isso o Senhor Jesus disse. E João 14, 21, o Senhor fala, quem guarda os meus mandamentos me ama, quem me ama o meu Pai o amará, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Há uma interação, há uma comunhão, há uma intimidade. E aí na bênção apostólica, que é descrita na palavra de Deus, fala sobre essa comunhão. E o amor de Deus, nosso Pai, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo. Essa comunhão, essa amizade, esse andar juntos. É uma oração que nós podemos ter essa intimidade, essa comunhão com o Senhor. Falar com o nosso Pai, falar com o nosso Deus, como alguém que nos ouve, alguém que nos entende, alguém que vai conversar conosco, que nós vamos conversar. Oração é tudo, menos coisa religiosa, menos coisa formal, que muitas vezes nós aprendemos nas nossas, infelizmente, religiosidades. Mas hoje nós vamos entender que essa é uma oração individual. Essa é uma oração que você e eu precisamos desejar, porque nem todo mundo tem a mesma comunhão com o seu pai. Você pode ter 10 filhos e às vezes dos 10 filhos, 9 são meio frios e um dos 10 tem uma comunhão muito melhor com o pai. Isso acontece. Às vezes todos têm uma comunhão, mas nem todos têm o mesmo nível de comunhão. Então isso vai depender de você, dessa sua busca, de buscar essa comunhão com o Senhor. Os 2 filhos da parábola do filho pródigo, um tinha tanta comunhão que torrou o dinheiro do pai lá no mundo. O outro vivia com o pai, mas não tinha comunhão com o pai. Vivia na casa, mas vivia como escravo. Não tinha uma comunhão. Então essa oração de intimidade vai nos responder muitas coisas, porque o tabernáculo foi feito, e é interessante, aí eu coloquei alguns tópicos na apostila, e exatamente no deserto, para contrastar o deserto, o tabernáculo e o deserto se contrastam. E o mundo é como esse deserto. O deserto é um lugar que não tem vida, porque não tem árvores, geralmente não tem muitas árvores, não tem água, e por não ter água não tem tantas árvores, não tem então alimento, porque não tem água, não tem árvores, então não tem alimento, porque não tem frutos. Então veja bem, o deserto é um lugar como o nosso mundo. O mundo é um lugar que nem tem água, nem tem pão. Eu estou falando espiritualmente, porque Jesus é a água, Jesus é o pão. O mundo sem Jesus, porque o mundo, a Bíblia diz que o príncipe deste mundo é o diabo, e o diabo é ladrão. Então, o mundo não tem pão e não tem água. Agora, quem tem Jesus tem pão e tem água. Jesus disse para a mulher samaritana, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. E logo em João 4, logo em João 6, ele disse, se vocês comerem, eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão nunca mais terá fome. Então, quem come o pão e bebe a água, nem tem sede, nem tem água. Nem tem fome. Nem tem sede, nem tem fome mais. É uma coisa eterna. Contrastando, então, o tabernáculo com o mundo. Por isso que a igreja não é uma religião, a igreja é uma embaixada. É um lugar dentro de outro. A igreja é uma embaixada, um lugar dentro de outro. É um céu dentro do mundo. O mundo está aqui, ao nosso redor, é igual a música lá, né? Quando o mundo cai ao meu redor, né? Do Juliano Sangue. Pode o mundo cair ao meu redor, mas ele cai. Salmo 91, 1000 cai do lado, 10.000 à direita, mas tu não serás atendido. O que é isso? É tabernáculo. Esse é o contraste. Se 1000 cai do lado, 10.000 à direita e eu não serei atingido, tem alguma coisa de proteção dentro de mim. Isso se chama tabernáculo, porque Deus está presente ali. E mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, 91:10 do Salmo. Sei que uma grande parte não acreditou muito nisso não, né? Mas é verdade, está lá escrito, no Salmo 91, versículo 10. Mas nós cremos, nós somos o tabernáculo, e nós contrastamos com o deserto. Nesse tabernáculo você vai ver que tem pão e tem água, mas então essa é uma oração de intimidade. Deus quer que nós sejamos. Então nós não somos, e eu quero dizer que no deserto, que é o mundo, tem religião, mas não tem reino de Deus.
Religião tem um monte, queridos, e Deus não deixou religião. E mesmo nós achando, muitas vezes, que muitas igrejas, porque levam o nome de evangélicas, acham que são evangélicas, não passam de religião. Inclusive, algumas começaram bem, cheias do Espírito Santo, buscando batismo com o Espírito Santo. Hoje é só política e dinheiro. Hoje é só presidente tomando conta, brigando com outro, é aquela confusão que não dá nem para contar, senão os novos na festa desviam. Porque virou religião. Não é presença de Deus, não é tabernáculo, não é intimidade com Deus. Por isso, essa oração é tão importante, porque se cada um de nós for entender individualmente essa intimidade com Deus, nós vamos começar a entender quem nós somos como igreja do Senhor. Só poderemos fazer a oração de amanhã, que é a oração de restauração, se nós tivermos a intimidade com o Senhor. Então, há um contraste, e esse tabernáculo é móvel, porque ele tem uma nuvem no tabernáculo, lá no deserto, no mundo, tem uma nuvem que fazia o tabernáculo móvel se mover. O nome móvel já diz, nós nos movimentamos, não somos uma coisa parada. Então a nuvem estava ali, quando ela se movimentava, o tabernáculo tinha que ser movimentado também para outro lugar. A igreja é uma igreja de movimento. As águas que estão dentro de nós não são águas paradas, são águas correntes, águas vivas. E isso vai. Então, imagina o contraste. Então, o mundo pode realmente cair ao nosso redor, como Juliano Song diz, mas nós somos tabernáculo do Senhor. Então, isso é muito importante. Então, o ponto central do tabernáculo é presença de Deus. Isso sempre vale. Pode chamar de tabernáculo, templo, o que for. Tabernáculo, a nossa vida é presença de Deus. Agora, como que essa presença de Deus é construída? Primeiro, ela não é mágica. Não existe nenhuma magia, por isso que ontem nós aprendemos sobre fé. Fé é diferente de magia. Alguns de nós preferiam, alguns do mundo, a maioria do mundo prefere a magia, mas os crentes preferem a fé. O meu justo viverá pela fé. O que é magia? É encantamento. O que é encantamento? É ilusão. O que é ilusão? É obra de Satanás. É algo que é passageiro e ilusório. Então, nós vivemos pela fé e não pela magia. O mundo vive pela magia, o encantamento, a moda do momento. E aquilo lá traz encantamento no deserto que é o mundo. Mas no tabernáculo, nós vivemos pela fé. E a fé, ela tem que ser construída. Por isso que ela vem pelo ouvir, ela cresce pelo relembrar das promessas, ela permanece pelo relembrar das promessas, ela cresce pelas obras, ela vence os inimigos pela adoração e ela recebe as promessas pela rendição, pela entrega. Então a fé é uma construção de vida. Ninguém nasceu com uma super fé. E alguns de nós podem chegar até Abraão, né, com aquela fé que ele teve, com a fé dos outros homens de Deus e mulheres de Deus descritos na galeria de Hebreus capítulo 11. Mas a fé é uma construção. E então Deus chega para Moisés e começa dizendo: vocês precisam construir um tabernáculo e para isso precisam das ofertas. Então ele diz: diga ao povo que me traga ofertas. Eu gostaria de dizer para você que é um privilégio nós ofertarmos. As ofertas são a maneira que Deus tem para que nós possamos construir a presença dele em nossas vidas. O semear, o entregar. Alguns pensam que o diabo conseguiu, como ele sempre faz, ele enganar as pessoas. Ele engana as pessoas através de outros, de mercenários e de tantas coisas. Porém, a Bíblia sempre vai falar de ofertas, porque... Agora, falando o texto corretamente, Atos 20, 35. Recordem as palavras do Senhor, disse Paulo, que melhor coisa é dar do que receber. Porque ele nos ensinou a entregar, a se doar, porque ele se doou por nós. Então ele chega, então agora vamos pensar, quando a gente ora sobre o tabernáculo, nós oramos primeiro dizendo: Deus, para eu ter intimidade com o Senhor, eu tenho que ser uma pessoa que gosta de dar. E eu quero te ofertar. E Deus então pede 7 grupos de ofertas, porque tudo tem grupos, tá? A palavra de Deus sempre tem as questões das separações para o entendimento. Por exemplo, você pega lá as obras da carne, tem os grupos, começa com obras de carne na área sexual, prostituição, impureza, lascívia, é um grupo. Depois vem idolatria, depois feitiçaria, depois inimizades, porfias, emulações, tal, depois vem vícios, orgias, bebedices, etc. Então tem os grupos. As ofertas aqui são descritas como 7 grupos de ofertas, e esses 7 grupos não são aleatórios, eles estão descritos nas outras ofertas da palavra de Deus, e Deus então começa a dizer: eu quero que vocês construam
Lembra? O tabernáculo é a minha presença, é a intimidade comigo. Eu quero que vocês construam uma intimidade comigo. Eu quero que vocês construam, e vocês devem me trazer 7 grupos de ofertas. O primeiro grupo de ofertas é descrito como ouro, prata e bronze. Esse grupo de ofertas são as riquezas, é aquilo que nós temos. Então, o primeiro grupo de ofertas, Deus pede o que você tem, representado por ouro, prata e bronze. Agora, o que você tem é o que Deus te deu. Porque o povo de Israel estava 430 anos como escravo, não tinha nem onde cair morto. Morriam, jogava no rio Nilo, na lama, no lodo, alguns morriam nas construções do túmulo do faraó. Então eles eram escravos por 430 anos. Numa noite, depois que entenderam que comeram a Páscoa, o sangue, a carne do cordeiro, aspergiram o sangue do cordeiro, comeram o pão sem fermento, as ervas amargas, daquela noite eles saíram de escravos a milionários numa noite. Então quando Deus te pede algo é porque Ele te dá. E Ele pede para você, por quê? Porque você não vai construir presença de Deus com egoísmo. Se você não sabe dar, você não vai entender ainda quem é Deus. Ah, porque os pastores falam, não tem que falar disso, tem que falar disso. E se você ainda não gosta de dar, se você na minha brincadeira é o rapaz do sonrisal, que entra na piscina e o sonrisal sai inteiro, você ainda não construiu essa intimidade com Deus. O primeiro grupo de ofertas é o que você tem, ouro, prata e bronze, que eu te dei, diz o Senhor, porque foi Ele que deu. Davi entendeu isso, quando lá ele fala, ele diz, quem sou eu para te dar alguma coisa? Das tuas mãos eu te entrego. Então Deus mexe no que nós temos. Por que Ele mexe primeiro no que nós temos? Porque por natureza nós somos egoístas. A gente não tem nada, mas quando tem, a gente agora é meu. E aí a gente fica lá, protegendo aquilo que é nosso. E Deus mexe no nosso egoísmo, porque nada é nosso. Tudo é emprestado. A quem tem acesso a tudo não cobiça nada. Deus nos dá acesso a tudo, mas tudo é dele. Todo é dele. Ele disse, até a terra é minha. Tudo é dele. O diabo é o ladrão, mas Deus é o dono. E por isso Ele é chamado de Senhor. Então Ele mexe com o nosso egoísmo. Nem os nossos filhos são nossos. Eles são do Senhor. Deus nos emprestou para que a gente possa cuidar o melhor e administrar o melhor e cuidar do melhor e tratar do melhor. Mas eles são do Senhor. Nós somos bons mordomos ou maus mordomos. Mas tudo é dele. Então ele começa dizendo, eu quero que vocês me tragam. Agora, interessante, ele pede as ofertas antes do pessoal ter as suas próprias casas, antes do pessoal ter seus próprios carros, antes do pessoal estar lá na terra que emana leite e mel, lá no deserto, para ter a diferença entre você e o mundo, para você ser um tabernáculo de Deus, você diz, Deus, aqui eu estou te ofertando. Então, esse momento de ofertas é um momento de construção da presença de Deus, porque Deus vai mexer nesses 7 grupos de ofertas, em 7 pontos que nós precisamos ser mexidos. Então, o primeiro grupo de ofertas é o que nós temos, para que mexa realmente no nosso egoísmo. Primeiro grupo. É o primeiro grupo que ele vai falando ali, ouro, prata e bronze. O segundo grupo de ofertas são 4 tipos de panos, que a igreja, as mulheres gostam muito e a igreja missionária da fé gosta muito. Eu quero que vocês tragam 4 tecidos para mim, azul, púrpura, vermelho e branco. São essas 4 cores ali. Com outros nomes ali, azul, que é o escarlate, que é o vermelho, mas tem o púrpura, depois tem o escarlate, ainda fala o fio, a linha tinha que ser vermelha também, como o tecido vermelho, e o linho fino, que é branco. Então são 4 cores que os reinos usavam. Azul é a cor do céu, púrpura é a cor do reino, todos os reis usavam púrpura. Vermelho é a cor do sangue, da salvação, do Salvador. E linho fino, que é branco, é a cor da santidade. Pode ver que não tem nenhuma cortina preta aí nesse meio. Não tem nenhuma. Ele pede então essas 4 cores. Esse segundo grupo de ofertas é a oferta de identidade. É a oferta, quando você olhavam aquelas cores, sabe, e aquelas cortinas bem feitas, umas costuradas as outras, todas com a linha vermelha, porque o sangue é que costura tudo, é o sangue que está conosco, inclusive que circula dos pés à cabeça. É o sangue que está em todo o corpo, é o sangue de Cristo. Mas quando fala daquelas cores, primeiro, o azul fala do céu. Nós somos do céu, é a oferta de quem é do céu. Púrpura é a oferta de quem é do céu, mas reina aqui nessa terra, é reino, porque com o seu sangue ele nos comprou e nos transformou reino e sacerdócio. Apocalipse 1, 5 e 6. Vermelho é a cor de quem é salvo. E eu quero lembrar para você de novo, tudo é completo.
No nosso espírito, Deus nos salva, na nossa alma, Deus nos liberta, e no nosso corpo, Deus nos cura. Por isso que Paulo diz que ele nos santifique em tudo. Eu não posso ter o corpo troncho, a alma está boa, mas o corpo está capengando. A minha Bíblia diz que tem que ser os três, até a vinda de Jesus. E aí quem quiser discutir, vamos discutir com o Senhor, mas não comigo, mas com o Senhor, porque é Ele que fala, eu só sou o co-professor aqui. Ele diz que meu espírito, alma e corpo devem ser conservados até a vinda de Jesus. Então, isso é oferta de identidade. O vermelho fala de sangue, fala de salvação, libertação, cura, fala de toda a obra completa do Salvador. Essa é a minha identidade. E o branco fala de santidade, o linho fino. Esse segundo grupo de ofertas fala que Deus está dizendo, primeiro, para construir o meu tabernáculo, vocês têm que trazer uma oferta do que vocês têm, porque eu não quero egoísta na minha presença. Eu quero alguém que pareça com o papai, e o papai gosta de dar. Segundo, eu disse, agora eu quero mexer com a sua identidade. Se você é meu filho, você é do céu. Você é rei, você não é escravo. Jesus não tem súditos, Jesus é rei de reis. E eu quero que você saiba que você é salvo, você não é um qualquer um. O sangue de Jesus cobre tudo, e você é santo, porque você anda com linho fino, branco. Esse segundo grupo mexe com quem nós somos. Então, o primeiro grupo mexe com o que nós temos, o segundo grupo de ofertas mexe com o que nós somos. Esse é o grupo de ofertas ali, porque Deus não quer qualquer um na sua presença. Eu vou repetir, Deus não quer qualquer um na sua presença. Não chegue de qualquer jeito vestido, depois você lê o livro do apóstolo Davi. Rasgue seu coração e não suas vestes. Porque Jesus conta umas parábolas bem interessantes. Uma delas é que ele convidou cego, aleijado, tudo, porque os caras não queriam ir para a boda, mas um dos que foi convidado não se vestiu direitinho, porque tinha uma roupa especial para eles entrarem. Quem é aquele cara que está ali? Ele foi convidado, mas ele não vestiu direito. Joga ele fora. Vai para uma entrevista numa grande empresa com a roupa rasgada? Não vai, né? Aí eu estava falando da música que chama Jesus de Você, vou mexer de novo com esse povo, né? O João, estava falando com o apóstolo Davi. O João, o discípulo de Jesus, aquele que amava Jesus, que encostava a cabeça no ombro de Jesus, quando viu Jesus glorificado com os olhos de fogo, como cantou a música aqui, ele caiu como morto. E a gente fica... né? Bom, a roupa é a identidade, a oferta de identidade, é aquilo que nós somos. Céu, nós somos celestiais, nós somos reino, nós somos salvos e nós somos santos. E aí, aquela oferta que você entrega ali, quando eles entregavam aqueles 4 tipos de tecido, o azul, púrpura, vermelho e branco, que é o linho fino, eles estavam dizendo quem eles eram. Eu vou mexer com quem vocês são. Queridos, da forma como você entrega a oferta, mostra quem você é. Um dia eu estava na nossa igreja e eu toquei o chofar na hora da oferta e Deus me deu uma frase. Eu toquei o chofar e Deus me deu uma frase. Quem oferta como mendigo, viverá como mendigo. Mas quem oferta como príncipe, viverá como príncipe. E naquele momento Deus falou comigo, agora entregue o seu carro. Eu tinha um Gol que eu tinha ganhado, acabado de ganhar da minha irmã. Estava no começo da igreja, e Deus falou, então oferte e diga lá que você está ofertando o seu carro. Eu ofertei, o carro, depois de umas semanas, alguém foi para o curso da Shekinah com ele, foi roubado, mas eu tinha seguro, graças a Deus, e com o dinheiro do seguro compramos uma Kombi que ficou até o finalzinho com a nossa igreja. O segundo tipo de oferta, para você construir essa presença de Deus, você tem que trazer essas ofertas. Lembra que foram com essas ofertas que foram construídos o tabernáculo. Sem ofertas não há construção. Não é à toa que Deus vai falando. Então, o segundo grupo de ofertas é a identidade, que mexe com o que nós somos. O terceiro grupo de oferta é madeira de acácia. Não, desculpa, madeira de acácia é o quarto. O terceiro grupo de ofertas são peles. Peles de texugos, cabras, carneiros, e a de carneiro tinha que ser pintada de vermelho, tingidas de vermelho. O terceiro grupo de ofertas são ofertas de sacrifício. Toda vez que aquele povo no tabernáculo via toda a cobertura, aquela cobertura de peles era para evitar tudo, não passava nada, era cobertura, tanto do calor como também do frio, ou se porventura chovesse. Cobertura. Mas toda vez que eles olhavam, principalmente para a pele de carneiro pintado de vermelho, alguém teve que morrer para eu ser coberto. Oferta de sacrifício. Para construir a presença de Deus, tem que te custar alguma coisa. São ofertas de custo. Não é agora o que você tem, nem o que você é, mas é o que custa para você. Davi entendeu isso, falou, eu não vou dar nada ao meu Deus que não me custe alguma coisa. Não vou dar nada ao Senhor que não me custe alguma coisa.
Isso fala de ofertas também, querido. Quando você traz só aqueles R$2 lá, nada contra dois, principalmente para crianças chupar bala. Mas para você comprar aquela cadeira, acho que R$2 não dá, não. Esses bancos aí foi um pouquinho mais. Acho que para comprar aqueles vidros ali, acho que R$2 não dá. Mas não custou nada a você, não. Pastor, depois se vira, o pastor paga mesmo, sempre ele dá um jeito. Aí ele parcela lá no cartão, eu que não vou me custar nada. Estou falando sério. Por isso que a gente não sente a presença de Deus, porque a presença de Deus é feita com ofertas também de sacrifício. Aquilo que nos custa. Todas as vezes que eles olhavam para aquele pele de texugo, pele de cabra, pele de carneiro, alguém morreu para eu estar coberto. Alguém morreu para a gente estar vivo aqui, queridos. Jesus. Por isso vale a pena eu poder me sacrificar. Eu dar algo ao Senhor que me custe alguma coisa. Porque eu disse ontem, se um filho nosso estiver doente, estiver com uma cirurgia, 10 mil, 20 mil, a gente faz de tudo. Até parcela, vai lá no bank, não sei aonde, e 20 mil agora, e rapidinho acha 20 mil. Mas para construir a comunhão com Deus, a gente não acha nunca. Acha só os R$2 mesmo. Primeiro grupo mexe com o que a gente tem, primeiro grupo de oferta. Segundo grupo mexe com o que a gente é. E o terceiro grupo mexe com o nosso custo, aquilo que nos custa. O quarto grupo de ofertas é apenas madeira de acácia. Eu tive o privilégio de conhecer a acácia. É uma madeira que nasce no deserto, sem muita água. Por isso ela é fininha, ela não é madeira nobre. Interessante. Se eu não tivesse ido lá, eu não saberia. Pastor John, lá em Eilat, no deserto, ele me mostrou a madeira de acácia. Cortou um pedacinho, olha como é fraca. Os galinhos fracos, tronquinho fino. E ninguém dá nada por ela, tem um bocado de espinho, é feinha. E Deus diz, eu quero que vocês tragam esse quarto grupo de ofertas, que é a madeira de acácia, é oferta de trabalho, é oferta de humildade. Mexe com as nossas raízes. Nossas raízes. Nós nascemos onde? Nós nascemos nesse deserto. Nós trazemos oferta. Algumas pessoas disseram, eu não vou levar isso não para a casa do Senhor. Por isso que é oferta de humildade. Mas esse quarto grupo de ofertas é muito interessante. É uma árvore que, por mais que seja feinha e ninguém nada dá por ela, ela nasce num lugar que outras árvores não nasceriam, porque não tem água. Mas ela é resiliente. Por isso é oferta de humildade. Você insiste, não, eu quero ser o melhor. Só que eu quero dizer para você, que aquela oferta de acácia, madeira de acácia, quando na presença de Deus ela é coberta toda de ouro. Todas as madeiras ali, todas as bases de madeiras ali, todos os móveis de madeira eram cobertos de ouro. Então quando você entrega sua oferta de humildade, às vezes, Deus, eu não sou nada. Eu não tenho muita coisa, meus dons parece que são sempre os mais fraquinhos. Eu sou como essa madeira de acácia, mas eu sou teu filho. E eu me entrego ao Senhor, eu entrego essa minha oferta de todo o coração. É a oferta da viúva, 2 centavos da viúva. Era a madeira de acácia. Resiliente, humilde. Mas o Senhor a cobriu de ouro, só na palavra como Ele falou. Então, olha como eu construo o tabernáculo com as ofertas. Primeiro com o que eu tenho, porque Ele me dá. Segundo com o que eu sou, a minha identidade. Terceiro com o que me custa. E quarto com o que me dá, com a minha humildade, com a minha resiliência, com a minha dedicação. Porque você está vivo aqui, querido, pela graça de Deus. E aí, imagina isso em oração, a gente dizendo, Deus, olha, eu me entrego, eu não sirvo muito, mas o Senhor tem tanta coisa para me fazer através de mim. Talvez as pessoas do mundo não deem nada por você, os ladrões não vão para o deserto roubar madeira de acácia, porque não dá para fazer, eles acham que não dá para fazer o que Deus sabe. Eu faço com você o que ninguém faria. Eu cubro você de ouro, de bronze, de prata, que ninguém cobre. Quanta gente aqui é coberta de ouro, prata e bronze aqui, hein? Mas você tem que entregar. É a oferta de humildade, mexe com o seu orgulho, porque você tem que ser humilde para entregar a acácia. E aí vem o quinto grupo de ofertas, que é também uma oferta só, azeite. Azeite para o candelabro. É a oferta de unção. Unção tem que esparramar. É aquela oferta que Deus mexe com a sua alegria. A unção que quebra o jugo. Deus diz, você tem que, para você construir a minha presença, você tem que vir com a unção. Então as pessoas que ofertavam azeite, e o azeite ia para o candelabro para iluminar, a oferta de unção. E aí nós ofertamos os nossos dons, ofertamos aquilo que Deus nos tem dado. Quantas pessoas ofertam ali os seus dons, ali, ao tocar, ao pregar, ao orar?
Aí você pega ali a pessoa que não prega, não tem aquele chamado para pregação, mas quando vai orar por você, você até treme da oração da pessoa. Você sente a unção esparramando, derramando por você. Essas ofertas o Senhor quer também, que mexe com o nosso interior. E Deus vai mexer lá dentro de mim. Mexe com a nossa dedicação espiritual. Quanto mais você orar, mais você vai esparramar unção, ofertas de azeite. Aí vem o sexto grupo de ofertas, que são as ofertas de especiarias para o incenso aromático e para os perfumes. São as ofertas de habilidades, porque para fazer aqueles perfumes aquele incenso, era um trabalho, a medida certinha, os gramas certinhos, tinham que ser pessoas especialistas, ofertas de habilidades. Então, aquilo que o pastor não sabe fazer, você sabe, pastor, estou indo lá consertar. Aquele banheiro ali, quantas pessoas ofertaram habilidades ali, ofertas de habilidades? Quem sabe mexer com vidro, quem sabe mexer com a alvenaria, quem sabe mexer com a tinta, quem sabe mexer com a ferragem. Ofertas de habilidades, porque Deus quer o seu mexer com o seu tempo. Ele vai mexer com o seu tempo para Ele. Deus, eu vou gastar tempo para trabalhar para o Senhor. Imagina Deus mexendo com o povo, desde o que eles têm, o que eles são, o que lhes custa, aquilo que é a sua humildade, aquilo que eles acham que não têm, e Deus vai mexendo com tudo, até chegar no sétimo grupo de ofertas, que é o grupo de diamantes, pedra de ônix, diamantes, pedras especiais, pedras preciosas. Sabe como é esse sétimo grupo de ofertas? Ofertas de honra. Por quê? Porque essas ofertas eram para o sacerdote, para ele colocar no peitoral, na estola sacerdotal e no peitoral. Eles honrariam o pai ali. Essa oferta também inclui oferta de primícias, porque são chamadas as famosas ofertas de honra. E Deus está querendo mexer nesses 7 grupos de ofertas com a nossa vida. Pessoas que não honram ninguém não serão honrados, queridos. Pessoas que não são pessoas que honram, elas são bajuladas, muitas vezes por algumas pessoas, não honradas. Nunca confunda bajulação com honra. Porque o rico é muito bajulado, mas não honrado. Ele sabe disso. Ele sabe que as pessoas estão perto dele por causa do dinheiro que ele tem, não porque o honram. Às vezes até na família, o irmão mais rico, ele não é honrado, ele é bajulado. Aí os mais pobres sempre ficam perto, porque um dia vai precisar pedir um dinheirinho, né? Aquele famoso dinheiro emprestado que ele nunca paga. Então é por isso que ele tem que bajular o irmão mais rico. E lembre, se você pedir emprestado, mesmo que seja seu irmão, pague, a não ser que ele perdoe a dívida. Senão isso é desonra. Há pessoas que não honram seus pais, não trazem as ofertas de pedras preciosas. E querido, você pode até ser bajulado. Vai ser bajulado por alguém que é parecido com você, com seu caráter. Aquele caráter ruim. Mas um dia, do mesmo jeito que você faz, vão fazer com você. Agora, Deus quer honra. Ele disse, se eu sou pai, onde é que está a minha honra? Vocês vão trazer qualquer coisa para mim? E exatamente o sétimo grupo de ofertas é o grupo de ofertas mais valiosas. Pedras preciosas, incluindo o diamante. Para colocar lá, para o sacerdote chegar todo, aquele peitoral cheio das 12 pedras, rapaz. Só que cada nome, cada pedrinha daquela no peitoral estava o nome de um filho de Israel. Porque quando você honra o pai, você será honrado como filho. O que Deus está ensinando, queridos? Não existe presença sem ofertas. Ele quer construir um tabernáculo. Aí imagina você orando só nessas 7 grupos de ofertas. Aprenda. Deve anotar aí, porque eu não anotei na apostila, de propósito, para você poder anotar. Eu falei só que ofertas são importantes. Mas são 7 grupos ali de ofertas. São tangíveis. E Deus não pede nada a você que Ele antes não tenha te dado. Ele te deu o que você tem. Ele fez o que você é. Ele sacrificou-se por você. Ele faz você nascer mesmo no deserto como esse mundo. E vencer mesmo contra todas as probabilidades. Ele te deu dons. Ele te deu habilidades. E Ele te deu honra, porque Deus honra os filhos. Então Ele está pedindo, Ele não pede nada absurdo, Ele pede o que Ele já te deu, o que Ele me deu. É hora de fazermos isso. Então depois que você entende
e começa a orar, baseado nas ofertas, isso é intimidade com Deus. Então diz, agora vocês vão construir o tabernáculo conforme o modelo que eu falei para vocês. E então ele constrói o tabernáculo e primeiro vamos falar das portas. Tem que ter portas. O tabernáculo tinha 3 portas, e essas 3 portas tinham 3 nomes. A primeira porta para o átrio exterior chama-se Caminho, é o nome da porta. A segunda porta para o santo lugar chama-se Verdade. E a terceira porta para o átrio, o santíssimo lugar, chama-se Vida. Quem foi que disse eu sou o caminho, a verdade e a vida? A porta é Cristo, a porta é Jesus. Não haverá intimidade com o Pai sem Jesus. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por isso ele diz, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Mas em nome, até agora nada tendes pedido ao Pai em meu nome. Mas se vocês pedirem ao Pai em meu nome. Agora imagina você, através das suas ofertas, do que você tem, do que você é, do que lhe custa, da sua resiliência, dos seus dons, das suas habilidades e da sua honra, aí você constrói o tabernáculo. E você constrói, primeiro pensando em 3 portas: Jesus, caminho, verdade e vida. Então a primeira porta dá para o átrio exterior e você então começa a orar. Primeiro utensílio. Eu tive o privilégio do ano passado ir lá na réplica do tabernáculo em Eilat, quando fui lá com meu amigo irmão Davi e Neide, nós vamos lá, em Eilat, perto do Egito, lá no deserto, tem uma réplica do tabernáculo, e eu fiquei feliz demais, eu fiquei olhando assim, eu sempre gostei do tabernáculo, de pensar, eu fiquei lá olhando, parece aqueles dos desenhos mesmo, lá no meio do deserto. E é muito joia ver ali aquela réplica e sentir algo diferente. Mesmo que eu sentindo aquela presença, aquela paz, mesmo uma réplica, sentindo ali que Deus é tão bom. Do mesmo jeito que eu me senti mal quando fui, primeira vez em Israel, me levaram um dia lá para Roma, no Vaticano, senti a presença, mas do capeta mesmo, assim. Que ruim demais. E tem de batedor de carteira lá em Roma, no Vaticano, é terrível. Porque é Roma, né? A igreja é Jerusalém, não tem nada a ver com Roma. Estou chegado a Roma, não. Só nos crentes de Roma, meus irmãos, se convertam lá. O primeiro utensílio é uma coisinha muito básica, chamada altar de sacrifício. E diz, o primeiro utensílio, a primeira oração, é baseada no sangue de Jesus. O altar do sacrifício é onde eles sacrificavam todos os animais. Primeiro, você não vai chegar em lugar nenhum se primeiro não for para o altar do sacrifício. Sem Jesus nós não chegamos, por isso que ele é a porta, mas ele é também o Salvador. Ele é a porta, ele é o pastor, ele é a ovelha que morreu por nós. Jesus é tudo em todos. Já parou para pensar nisso? Quando ele diz lá em João 10, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, ele também é a ovelha. O primogênito dentre os mortos, é a primeira ovelha, ele é o primeiro de tudo, ele é o primeiro e o último, Jesus é tudo. Um dia estávamos lá em Moçambique, acho que era, não sei se era Monte Poeiras, não lembro que a gente estava lá, e pegamos um táxi, né? Não sei se o David lembra disso, o apóstolo Davi, tinha um rapaz muçulmano na frente, eu falei, você conhece Jesus? Falei para o taxista, ele falou, quem? Não, eu não sigo Jesus, eu sigo o sucessor de Jesus, muçulmano. Diz ele que, eu já peguei logo na hora, que ele estava dizendo que seguia Maomé. Ele falou, você está enganado. Eu falei para ele, Jesus não tem sucessor, nem antecessor. Ele disse, eu sou o primeiro e o último. Então ele é o primeiro porque antes dele não tem ninguém. Isaías fala, antes de mim nenhum Salvador se formou. E ele é o último porque depois dele também não aparece nenhum. Então ele nem tem antes, nem tem depois. Nem tem antecessor, nem sucessor. Se você quiser ser salvo, você tem que ficar no meio dele. Ficar entre ele. Vai ter que ser o filho do meio. Porque ele é o mais velho, ele é o mais novo, ele é o mais velho. Ele é o unigênito, o que primeiro nasceu, o primogênito da criação, ele também é o primogênito dos mortos. Então ele é o primeiro e o último. E o altar do sacrifício é a nossa pregação, queridos. Nós temos que orar em cima disso. Você e eu queremos intimidade com Deus, chamar Deus de Pai sem passar pelo altar do sacrifício, não dá. Imagina aquele sumo sacerdote que uma vez por ano entrava no último lugar, que é o Santíssimo Lugar. Por que muitos morriam? Você sabe por que muitos morriam lá? Porque lá eles entravam vivos. Quem entra vivo lá morre. Para alguém entrar lá e não morrer, primeiro tinha que morrer no altar do sacrifício. A gente fica cantando aquelas canções poéticas, quem já pisou? Santo dos santos, não. Tem certeza?
que você pode chegar lá no Santíssimo Lugar, sem antes entrar no altar do sacrifício, um velho homem, cheio de coisa errada, um monte de coisa lá, nem morreu, fazei morrer a vossa natureza terrena. Para eu orar com intimidade com Deus, o primeiro utensílio é o altar de sacrifício. E aí nós começamos a orar: Senhor, o Senhor me comprou com o seu sangue. O Senhor morreu na cruz em meu lugar. E esse sangue é vida para mim. E eu, como sacerdote, asperjo este sangue de Jesus sobre a minha vida. Senhor, eu declaro este sangue de Jesus sobre as minhas emoções, a minha mente. Eu declaro que esse sangue de Jesus fez a obra tríplice completa. No meu espírito ele me salva, na minha alma ele me liberta, no meu corpo ele me cura. Eu não abro mão disso. Eu posso até estar sentindo dor de cabeça, qualquer coisa, mas eu sei que o sangue dele salva o meu espírito, liberta a minha alma e cura o meu corpo, segundo a minha Bíblia. E é no altar de sacrifício que ele fez. Eu não quero nada menos que isso que a palavra de Deus diz. Então, se eu ainda não estou liberto na minha alma, na minha psique, nas minhas emoções, cheio de diabo falando na minha cabeça, um monte de abobrinha, eu preciso primeiro chegar no altar do sacrifício. Não vai para o santo lugar porque você vai morrer lá, no Santíssimo vai morrer lá. Porque o sumo sacerdote que entrava e ficava com a cordinha lá, que quando ele morria na presença do Santíssimo Lugar, ele morria porque ele estava vivo. Ninguém pode entrar vivo na presença de Deus, só mortos em Cristo. Porque quem morre com Cristo, ressuscita com Ele, aí você vive. Então a gente começa a orar pelo sangue de Jesus, é uma oração de intimidade. Interessante que o altar de sacrifício foi feito com madeira de acácia, coberta com bronze. É interessante o negócio. Tudo foi feito com as ofertas do povo de Deus. E então ali, a gente se sacrifica no altar, estamos mortos com Cristo, já não sou quem vive, mas Cristo vive em mim. Aí agora a gente pode ir para o segundo utensílio, ainda no ato exterior, a pia de bronze. Como eu disse, eu vi a primeira vez falando dessa oração com o Eng Show, falando só sobre a pia de bronze. Na pia de bronze ele ora horas, ele ora baseado nos 10 mandamentos. Senhor, porque a pia de bronze é um lugar de limpeza, mas só se limpa quem já é salvo. Gostaria de dizer para você que pregar santificação para descrente é heresia. Chegar para uma pessoa que nunca aceitou Jesus, que nunca passou pelo altar de sacrifício e diz: olha, seja honesto, dá outra face, lê Sermão do Monte, Mateus 5, 6, 7, para ele é heresia, querido. Ele vai fazer o que se ele não morreu? Então a pia de bronze só serve para quem já é salvo. A palavra de Deus, os mandamentos de Deus servem para quem já se converteu, quem já aceitou o sacrifício de Cristo por si mesmo. Por isso que é o segundo. E aí nós começamos a falar, e o Poengue Chu começou a orar: Senhor, porque a pia de bronze servia para limpar as mãos daquele sacrifício que tinha lá, limpar o rosto às vezes, até os pés, para poder entrar no Santíssimo Lugar. No Santo Lugar, desculpa. Então nós começamos a falar, a pia de bronze fala de santificação. Não existe santificação sem primeiro eu ter sido regenerado. Santificação a santificação não é o primeiro processo. A regeneração, o novo nascimento é. Mas na pia de bronze a gente lava, como Jesus lavou antes de tomarem a ceia lá no cenáculo, ele lavou os pés e as mãos dos discípulos. Pedro falou, quando Pedro entendeu, não, então me lava todo. Não, você já está limpo, só precisa das mãos e dos pés. Um dia eu fui pregar numa igreja que fala sobre graça. Até o nome dela acho que é a Igreja da Graça, alguma coisa assim de graça. Não é o do Romildo, não, é outro lá de graça. E fala só sobre graça, graça, graça. E uma pessoa pregou na frente, primeiro pregou, depois eu ia pregar, era um tipo de um congresso. Eu quase ia embora dali. Que a mulher pregou tanto sobre graça, mas a graça que ela pregou é uma graça que você pode viver pecando à vontade, você é salvo pela graça, você é escolhido, você é salvo, você vai para o céu com tripa e tudo, mesmo que você peque, adultere, peque, seja o que você quiser ser, mas você vai porque essa é graça. O pessoal está pregando isso, querido. Isso é uma heresia das maiores que você pode imaginar. Isso não é graça, isso é mentira. Porque a nossa Bíblia diz em Hebreus, segui a paz com todos, Hebreus 12, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem é salvo pela graça, pelo sangue de Cristo, ele se santifica. Essa graça que diz que a gente pode viver pecando, isso não é graça, querido, isso é mentira. É a maior mentira que o diabo, deslavada que o diabo está fazendo em todo mundo. Eu quero dizer para você o que a graça faz. A graça te dá habilidade. Nunca esqueça disso. A graça te dá habilidade para passar por cima do pecado
Para você estar lá na rua, a moça pobre lá passa, você olha para o lado, ela te dá habilidade para você olhar para o outro lado. Para você, mas eu sou homem mesmo, é fazer o quê? Né? Todo homem, não. Se você é homem sem vergonha, você não está salvo, querido, pela graça. Porque a graça dá habilidade para passar por cima do pecado. A graça te dá ódio contra o mal, faz você odiar o pecado. E a graça te faz viver em justiça. Ah, mas todo mundo faz isso, todo mundo mente no comércio, todo mundo rouba, todo mundo, pelo menos você. Você é tabernáculo, os outros são no deserto. Você se limpa na pia de bronze e a gente começa então a dizer, Deus, eu sou santo. Você lembra da confissão de fé, eu sou santo? Não é que eu não peque, mas se eu pecar eu tenho um advogado. Mas eu não vivo na prática do pecado. Então graça, eu vou repetir. Ela te dá habilidade para passar por cima do pecado, odiar o mal e viver na justiça e andar na justiça. Isso é graça. Fora disso não é graça. Igreja que não prega arrependimento de pecados não está pregando a palavra de Deus. Não está pregando o sacrifício de Cristo. Porque o sangue de Jesus só funciona para quem se converte, quem se arrepende, quem confessa pecados. Está lá na minha Bíblia. Quem disser que não tem pecado é mentiroso, 1 João 8. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda justiça, versículo 9. Ou seja, em outras palavras, o sangue só funciona para quem se arrepende. Então eu tenho que pregar sobre arrependimento, pia de bronze. E aí a gente começa a orar, porque Deus não vai ter intimidade com o pecado, está lá escrito em Isaías 59. As minhas mãos não estão encolhidas para não estender, meus ouvidos não estão tapados para eu não ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre mim e vós, para que não vos ouça. Então a pia de bronze é oração de intimidade. O pessoal acha, não, mas hoje em dia está tudo graça, irmão. A gente vai lá, adultera e vai para o céu assim mesmo. Larga a mulher, arruma outra e vai assim mesmo. Porque não vai não. Não deixa os caras mentir para você não, porque você não vai não. Se eu fosse você, eu me arrependia antes que seja tarde demais. Melhor você começar a amar a sua esposa. Direitinho, hein? Melhor você começar a ser feliz com ela. Mas pia de bronze, querido, se lava lá. Está com os pensamentos meio ruins, aquela mocinha perfumada lá do trabalho. Corre logo para a pia de bronze, pelo amor de Deus. Pelo amor à sua alma, corre lá para a pia de bronze. Vou me lavar, porque eu já sou salvo no altar do sacrifício. E aí você, Deus, eu me santifico na tua presença. Aí depois que você então é morto no altar do sacrifício, se santifica na pia de bronze, aí você passa pela segunda porta que chama verdade. Eu sou o caminho, a verdade. Aí você entra no santo lugar, é o segundo nível. Você sabe que a vida cristã é feita por níveis, nem todo mundo está do mesmo nível. A gente não está no mesmo nível. Por que Maria foi bendita entre as mulheres? Jesus, não, essa é melhor do que a outra, do que a Maria é melhor do que a Zefinha? Não, é que a Maria tinha um nível de comunhão com Deus que dá para ver pelo que ela fala. O nível de comunhão com ela era alto demais, dá para ver pela mensagem dela. E então você passa para o segundo nível, o nível do santo lugar. Aí no santo lugar você encontra, primeiro lugar que você encontra, um candelabro. Você encontra aquele candelabro de 7, né, no meio, e 3 de um lado, 3 do outro, 7 hastes. E aquele azeite, que é o azeite como fogo, brilhando, aquela iluminação do Espírito Santo. O candelabro fala do Espírito Santo. Você entra num nível de unção no santo lugar. Você já é salvo no altar do sacrifício, santificado na pia de bronze, e agora você vai ter uma unção dos 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus, está descrito ali como Jesus tendo. Agora eu gostaria de dizer uma coisa muito interessante para você. Tudo que Jesus é, Ele disse que eu tenho que ser também. Por isso nós estamos um pouco aquém, não é? Por exemplo, Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Ele não falou, eu sou a luz do mundo? Depois, mais tarde, Ele falou, vocês são a luz do mundo. Assim como o Pai me amou, amou vocês. Quem crê em mim fará as obras que eu faço, maiores fará porque eu vou para o céu. Então, se não está aqui, então vocês fazem. João 14, 12. Então, nós somos predestinados para sermos iguais a Jesus. Está lá, Romanos 8, 29. Para sermos iguais a Cristo, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O mais velho, nosso irmão mais velho.
E ele tem os 7 Espíritos de Deus. Está lá em Apocalipse. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, então também tem que ter. Os 7 Espíritos de Deus estão descritos em Isaías 11:2. Para você decorar, muda um pouco a ordem. A palavra decorar, para quem não sabe, não é intelecto, não. Decor é decoração. É a coisa que está aqui e depois desce. Enquanto não estiver aqui, você não decorou. Enquanto só estiver aqui, ainda não estiver aqui, você não decorou. Porque decorar é decoração. A mesma palavra em inglês, by heart, no coração. Então, decorar os 7 Espíritos de Deus, eu decoro assim. Primeiro é Espírito do Senhor. Esse Espírito não é o Espírito qualquer, não. É Espírito do Senhor. Aí depois, Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, Espírito de entendimento, Espírito de sabedoria. Aí depois, Espírito de conselho. Aí depois, Espírito de fortaleza. E termina com o Espírito de temor do Senhor. Eu decorei assim primeiro porque é o Espírito do Senhor. Depois eu tem 3 espíritos diferentes ali que fala conhecimento, entendimento e sabedoria. Qual a diferença dos 3? Parecem 3 coisas iguais, né? Conhecimento é informação, é tudo aquilo que a gente conhece da parte de Deus. Entendimento é compreensão, quando a gente começa a compreender tudo aquilo que a gente conhece. E sabedoria é aplicação, é aquilo que a gente aplica de tudo que a gente conhece e entende. E o Espírito Santo não só te dá conhecimento. Eu conheço a Bíblia toda, já li 15 vezes de capa a capa, já li 20 vezes, já li 1000 vezes, já li de joelho, já li andando, já escrevi a Bíblia também. Aí você tem conhecimento. Aí quando vai ver, você não tem uma compreensão de nada. Está faltando o Espírito Santo. Porque você tem que compreender. Compreendes aquilo que lês? Entendes o que lês? Disse Filipe ao eunuco. Como se não tem quem me explique? Mas o Espírito que estava em Filipe traduziu para o eunuco. E aí você tem o Espírito de sabedoria, que é o Espírito de aplicação daquilo que você conheceu e compreendeu. A informação que você recebeu, que compreendeu e que agora aplica. E aí vem o Espírito de conselho. É quando você, tem o Espírito do Senhor, aí conhece, compreende e aplica, aí você pode ter o Espírito do conselho, aí você pode aconselhar alguém. Jesus é o conselheiro, aí você pode ministrar alguém. Quando você tem o Espírito de conselho, aí você tem que ter o Espírito de poder ou de força, porque você vai enfrentar muitas batalhas. Você vai enfrentar batalhas porque o diabo vai tentar tirar. E com tudo isso você vai ter o Espírito, o último, o Espírito de temor do Senhor. Por quê? Quando você perdeu o temor do Senhor, você perdeu tudo. Você perdeu o temor do Senhor para estar aqui. Quem sou eu para estar aqui, queridos? Quando você acha que é merecedor de estar aqui, você perdeu o Espírito do temor. Quando os pastores acham que são donos da igreja, eles perderam o temor. Por isso que eles são eu sou o presidente, sou o fundador, sou o apóstolo, sou o profeta, sou o bispo, quero patriarca, sou o dono. E aí Deus falou, eu pensei que era eu o dono. Pensei que eu era o Senhor. Mas não. Ninguém faz nada aqui sem eu falar para fazer. Tudo bem, desde que você ouça o Senhor. Fala para o meu povo para trazer ofertas. E aí você começa a ter esse temor do Senhor. 7 Espíritos de Deus. Não tem nada místico, não. É só os atributos do Espírito Santo. Aí você chega lá, esse é o segundo nível, crentes cheios do Espírito Santo. Porque todo crente já tem o Espírito Santo desde o altar de sacrifício, porque o Espírito Santo convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então ele aceitou Jesus lá no altar de sacrifício. Para ele se santificar, o Espírito Santo vai abençoando ele para ele santificar. Mas agora ele está num nível de luz, de vida. Aquilo está dentro, está borbulhando dentro dele. Quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Isso não é poesia, isso tem que ser realidade em nossa vida. Desde o 25:8, eu quero habitar em vocês. Ele está habitando em mim, onde eu ando, ele tem que andar junto. Eu represento ele. Por isso, Mateus 5,16, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem quem? O vosso Pai que está nos céus. Eu o represento. Assim como ele é, então vocês também, diz o apóstolo João. Assim como ele é, vocês também são. Andem como filhos da luz. Somos luzes nesse mundo de trevas. Somos tabernáculos nesse deserto, contrastando esse deserto. No primeiro, somos salvos no altar, santificados na pia de bronze.
e cheios da plenitude do poder no candelabro. Aí depois a gente sai daqui do candelabro e vai para o outro utensílio. Isso tudo orando em cima disso, que é a mesa dos pães da proposição. Você já parou para pensar como é que vai ter pão no deserto? Não nasce trigo lá, só tem madeira de acácia. Por isso que é contraste. Por isso que é Deus habitando, porque onde tem Deus não falta pão. Eu já disse, Jesus disse para a mulher samaritana, João 4, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. E logo, 2 capítulos seguintes, João 6, ele fala, eu sou o pão da vida, quem comer desse pão nunca mais terá fome. Você já está saciado. Nós contrastamos, e por isso que, aí você diz, mas é aquele texto que fala, quem tem sede vem a mim e beba. Está falando primeiro de um estado permanente, nunca mais ter sede, nunca mais ter fome, está dizendo aquela pessoa que realmente é filha. E que ele está completamente saciado em Deus. Mas essa sede que Jesus fala, quem tem sede vem a mim e beba, então está falando das pessoas que ainda estão se chegando e conhecendo a Ele. Mas quando você o conhece, e você deixa até o seu cântaro lá e diz, Deus, eu tenho tudo em Ti. E aí você tem uma mesa com pães num deserto que não tem planta de trigo. Como é que os sacerdotes faziam pão? Com o trigo que Deus já lhes deu. Eles trouxeram lá e esse trigo não faltava. Lá do Egito. Nunca faltou a farinha, nunca faltou o azeite, nunca faltou o óleo sobre a tua cabeça, nunca deixam de ser alvas as suas vestes. Nunca faltou o trigo, nem o azeite para a mulher viúva, porque Deus estava fazendo ali um milagre, e lembra que foi com oferta também, tudo por meio de ofertas. Sabe por que muito crente não gosta da oferta? Primeiro, porque ele acha que ele não tem. Segundo, porque ele acha que ele não é. Os 2 primeiros grupos são muito importantes para a gente começar a ter coragem de dar a partir da terceira. E para chegar na última, eu tenho lá na igreja de vocês, André, muita gente que até hoje não entrega primícias. E eu não obrigo, não. As pessoas me chamam, alguém me chama de Maurivan, eu sou Maurivan. Também não ligo, não. Oi, Maurivan, oi. Eu vou lá, o Maurivan é um amigo, então tá bom, eu sou seu amigo. Se me chamar de pastor, ele é ovelha, então. Agora, se me chamar de pai, eu sou pai, ele é filho. Depende da pessoa. Se a pessoa não chegar na última oferta que é honra, é porque ela não gosta de honra, porque quem honra será honrado. Gosta de bajulação. Então, quem gosta de bajulação, vai procurar os bajuladores de plantão. Deus não quer ser bajulado. Deus quer ser honrado. Lá na mesa dos pães da proposição, Deus é honrado. Ele te dá pão num deserto que não tem plantação de trigo. E eram 12 pães naquela mesinha, frescos, cada dia, significando um pão para cada filho. Não faltará pão para você. Eu descobri realmente que no pão, por isso que eu gosto de pão, lá no céu tem padaria. A gente quebra o glúten na oração. Lá no céu tem padaria, tem que ter. Porque Jesus levantou 5 pães e 30 mil comeram, tem que ter pão lá no céu. Não? É. Nasceu na padaria. E pão e carne também, lá no céu tem açougue, aí tem até churrascaria lá no céu. Porque quando Elias estava na maior fome lá, no Ribeiro de Querite, lá, não estava chovendo, Deus mandou uns corvos trazerem pão com carne, sanduíche de pão com carne. Então, os vegetarianos que me desculpem, mas Deus mandou trazer pão com carne. Foi Deus que falou. Então, o povo que quer comer só vegetal, faça bom proveito. Mas a Bíblia fala que ele trouxe pão com carne. Lá no céu tem carne, churrascaria. Peixaria, churrascaria, tem tudo lá. No deserto, não vai faltar nada. Olha a intimidade que você tem com Deus. Você diz, Senhor, eu não sei como pagar essa conta nesse mês. Mas, ó Deus, eu tenho intimidade com o Senhor. Tem aqui uma mesa com os pães da proposição. O pão está falando disso. Ele é teu pai, ele cuida das tuas necessidades. Agora, depende da sua intimidade com ele. Você tem intimidade com ele? Você fica, Deus, desde que eu servi o Senhor, que eu estou nessa vida miserável. Acho que eu vou voltar para o mundo.
Tem uns crentes que falam um negócio desse, uns negócios troncho. Fica com saudade do mundo, que disse que quando estava lá no mundo estava melhor. Então volta. Não, volta não. Por favor. Isabel, para, meu irmão, com ironia. Aí o povo vai editar, o pastor mandou o povo voltar para o mundo. Não mandei nada não. Tem uma mesa lá de suprimento de necessidade para você, não falta nada. Mas você não vai reclamar com Deus. Eu já disse, eu vou repetir que eu gosto de falar do livro de Abacuque. A gente gosta de cantar, ainda que a figueira não floresça. Bonito, né, cantar isso? Será mesmo que a gente gosta? É difícil. Vai procurar figueira, fruta não tem, pão não tem, carne não tem, está maior miséria, ainda, eu me alegrarei, tem certeza? Para Abacuque falei esse negócio, primeiro ele teve que se converter dos pecados dele, porque o capítulo 1 ele só fala de reclamação. O Abacuque, até quando, Senhor, eu vou falar, e o Senhor não me ouve e tal, e ele fala um monte de coisa no Abacuque 1. Aí no capítulo 2, Deus fala assim, ô Abacuque, o meu justo viverá pela fé. Aquilo entrou como rema, opa, tem que ver pela fé, capítulo 2 de Abacuque. Aí então ele escreveu o capítulo 3, arrependido, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, os produtos da oliveira mintam, nos currais não haja gado, as ovelhas tenham sido arrebatadas do aprisco, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Deus olhou, aprendeu, hein, filhão? Tem uma mesa para você ali, vem cá, vamos comer. Intimidade com o Senhor. É hora da gente parar de abacucar no capítulo 1 e ir lá para o Abacuque no capítulo 3. Recebendo a resposta do Senhor no capítulo 2. É hora de a gente mudar de página. Tem crente 20 anos no capítulo 1 de Abacuque. Ainda nós vamos chegar no capítulo 2. O meu justo viverá pela fé. E aí nós vamos lá e dizer o que ele disse. Eu posso cantar esse negócio aí porque meu pai nunca vai deixar faltar nada para mim. Cada testemunho, né? Deus é bom. E aí quando você sai daquela mesa da proposição, você chega no altar do incenso. O altar do incenso é bem legal. Os perfumes, as especiarias. É perfumado. Nada a ver com aquelas casas de macumba. Quando você pensar em incenso, não pensa naquelas casas lá do orixá, das caboclas, não sei das quantas, não. Tem nada a ver. Aquele é o cheiro do capeta. Os perfumes, o incenso é perfumado demais. Queridos, é o altar das orações. Os sacerdotes aspergiam aquele perfume, aquele incenso aromático. Aquela coisa fica perfumada, cheirosa. Crente é cheiroso, gente. Fedido é o capeta. Crente é cheiroso, é perfumado. Nós somos o bom perfume de Cristo. Aí você chega lá e orando o Senhor, e Deus inala aquele bom perfume. Ele é a rosa de Saron. Já me perfumei, disse a noiva, vem amado meu. Já me untei com unguentos, já perfumei minha cama com aloés. E aí ela vai dizendo, vem amado meu. És o poço eternal das águas vivas, volta, amado meu. És a fonte do jardim imaculado, volta, amado meu. O altar de incenso é lindo. Contrasta lá com o altar do sacrifício. O altar do sacrifício é fedido, porque é só o cheiro do pecado. A gente morrendo lá, quando o cara vem no pecado, é cheio de mau cheiro do pecado. Demônio urrando para tudo que é lado, a pessoa lá. Depois então vem a limpeza pelo sangue, o perdão pelo sangue, a limpeza na pia de bronze, a água da palavra, a água viva. Aí você vai passando de nível, pegando o fogo do Espírito, depois o suprimento de todas as necessidades, e ali você começa a orar. Orações que não são reclamações, porque tem gente que pensa que ora e fica reclamando o dia inteiro. Ainda não saiu de Abacuque 1. Orações não são reclamações, orações são adorações. E eu gosto muito daquele texto de Apocalipse 8, quando vai falando das orações, para mim as orações poderosas, quando os 7 anjos, os anjos estavam ali, que iam abrir o sétimo selo das 7 trombetas, e antes de abrir o 7º selo, ele leva uma taça, e o texto diz, uma taça de incenso, que são as orações dos santos. E o texto diz lá em Apocalipse 1, quando ele derrama assim, aquela taça, há na terra trovões, relâmpagos, vozes. Olha quanto a tua e a minha oração mexe na terra. Mas primeiro aquelas orações subiram como cheiro suave ao Senhor. O céu fez silêncio por meia hora, como eu comecei a ministração quarta-feira.
Silêncio, meia hora, Deus ouvindo as suas orações e as minhas, e elas estão cheias das taças. E aquele perfume subiu lá e o pai olha assim, gostei. Ele conversa comigo, ele tem intimidade comigo. Ele fala, eu ouço, depois eu falo, ele me ouve. É uma comunhão comigo. Orações, mesa, o altar, do incenso. E aí a gente para por aí, Deus está tão bom assim. Está tão bom assim, pai, está maravilhoso. Aí Deus, peraí, tem mais para você. Não, pai, mas eu não posso chegar lá no Santíssimo Lugar, que é só o sumo sacerdote que pode entrar lá. E é uma vez por ano. Então, eu estou bom aqui. Ó, Moisés, tu sobe lá na presença de Deus e Deus fala contigo e depois você fala com a gente. Terceiriza lá. O que Deus falar com você, eu já estou bem, eu já estou até, Deus até me responde a oração, eu já passei de nível, já estou no segundo nível, santo lugar. Para que eu vou entrar no Santíssimo Lugar? Não, correndo risco de morte. Não, sim, querido. Quem está morto não vai morrer, não. Se você já morreu no altar de sacrifício, pode entrar lá dentro que você vai conseguir ficar vivo. Porque você já está morto. Já entrou uma nova pessoa. Você já parece com Jesus. Quem é o único sumo sacerdote nosso? Sempre vai ser Jesus, não é? E quando Jesus expirou, quando ele falou tetelestai, aquela cortina, e a porta para o Santíssimo Lugar chama-se vida. Por isso que quem entrava vivo, vivo para o mundo, morria lá, porque só vive na presença de Deus quem já morreu para o mundo. E aquela porta chamada vida, o Senhor Jesus rasga aquela cortina de alto a baixo, e ele abre, escancara a porta, diz, vocês todos podem entrar. Nós podemos entrar não porque nós somos sumos sacerdotes, mas porque o sumo sacerdote escancarou o lugar para nós. Ele abriu para nós. Chegar com ousadia nesse lugar santíssimo. Primeiro, porque a gente morreu no altar de sacrifício e ora sobre esse sangue. Segundo, porque a gente santifica na pia de bronze. Eu fiquei lá ouvindo o Punho Yangshu ficar mais de uma hora só falando da pia de bronze, cada mandamento daquele, profetizando. Senhor, não tem outros deuses diante de mim. Senhor, eu não tenho imagem. Ficava falando um monte só nos 10 mandamentos, porque eu me lavo nessa pia de bronze e tal. Você já se santifica ali todos os dias. Aí você se enche do Espírito Santo do candelabro. Se alegra com a mesa dos pães que Deus te dá todo o tempo e vai se alegrando, adorando o Senhor. Começa a ter uma vida de oração, aí você de repente vê que está escancarado ali pelo véu, o véu, sua carne, que ele rompeu, que ele rasgou. Nós podemos entrar. E as pessoas que entravam no Santíssimo Lugar, no que eles chamam de Velho Testamento? É porque o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então quem entendeu e creu nisso já entrava no Santo Lugar, no Santíssimo Lugar. Um Abraão da vida, um Moisés, que falava com Deus face a face, que é mais santíssimo lugar do que Moisés. Mas Jesus ainda não ia morrer, não, ele morreu já desde a fundação do mundo, como cordeiro, como homem no Calvário. Tanto é assim que antes dele ir para o Calvário, ele fez a Santa Ceia e falou o que mesmo? Este aqui é o meu corpo, partido por vós. Ele falou que é o meu corpo. Antes dele estar lá na cruz, ele falou que é o meu corpo. Este é o meu sangue derramado, falou no passado, derramado por vós. Antes dele derramar, ele já derramou, porque desde a fundação do mundo, a salvação sempre foi pela graça. E os que são salvos pela graça sempre passaram por cima do pecado, odiaram o mal e viveram em justiça. Sempre. Nunca foi diferente. Hoje em dia, o povo está dizendo que está debaixo da graça e vive só em pecados. Quer dizer, essa graça não é a da Bíblia. Então você entra no Santíssimo Lugar. E lá, você entra na Arca da Aliança. Você conhece a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é uma coisa muito linda. A Arca da Aliança é o clímax do que é o santuário. Êxodo 25:8. Façam um santuário para eu habitar no meio de vocês. A arca resume tudo. O Santíssimo Lugar. É um terceiro nível que nós temos. É um nível de vida que talvez, queridos, quem só está no átrio vai para o céu? Vai. Porque ele foi salvo no altar de sacrifício e na pia de bronze. Por isso que é o primeiro ali. Mas ele não experimenta coisas. Por isso que você vai ver no céu que tem galardões. Galardões, menos. Por isso que Jesus falou que João Batista, dos nascidos na terra, não tinha ninguém maior que ele. Mas no céu o menor era o maior que ele. Porque ele perdeu ali alguns galardões.
porque duvidou de Jesus. E ele não podia duvidar. Ele nasceu para não duvidar de Jesus. Então no céu tem essas coisas. Então você é salvo lá no átrio porque você foi salvo no altar do sacrifício. E santificado, e quem é salvo se santifica, tá? Por isso que sem santificação ninguém verá o Senhor. Por isso que os dois lá, os primeiros utensílios, são tão importantes. Mas a partir do santo lugar, são níveis de intimidade com Deus que nós precisamos buscar. E neste santíssimo lugar, tem uma arca. A arca tem ali a presença de Deus tipificada pelos querubins, que são arcanjos que vivem na presença de Deus. Com as asas, assim como os serafins, também 6 asas, querubins bastante asas e olhos. São seres viventes, falando da presença de Deus. Lembre que ali é uma parábola. Depois lá dentro você vê que tem as tábuas da lei, representando a palavra de Deus. Isso que eu entendo, que Deus não veio abolir a lei. Ele falou, eu não vim abolir, eu vim cumprir. Ele cumpre para a gente cumprir também. Como é que ele vai rasgar um negócio que ele mesmo fez? Nós não estamos debaixo da lei, do pecado e da morte. Romanos 8. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que andam em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito e de vida te livrou da lei do pecado e da morte. É a lei do pecado, como a lei da gravidade, que gera a morte, que nós não estamos mais debaixo, porque fomos salvos. Mas debaixo da lei de Deus, a palavra de Deus, nós estamos debaixo, querido. Senão, vamos jogar fora o Salmo 19, a partir do versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é simples e dá sabedoria. Os testemunhos do Senhor são verdadeiros e justos igualmente. Os preceitos do Senhor são verdadeiros. Os juízos do Senhor são verdadeiros. Acho que eu falei os adjetivos errados, mas é isso aí. Salmo 19, do versículo 7 a 10, vai falando. E em os guardar a grande recompensa. São mais doces do que o mel. Ali tem as tábuas da lei. Pai, eu amo a tua palavra. Quanto amo a tua lei. A gente fica falando que Davi é o homem de adoração, mas na hora que ele fala, quanto amo a tua lei. Não, lei a gente não está debaixo. Estamos sim, da lei de Deus. Da palavra dele, dos estatutos dele, dos preceitos dele, dos mandamentos dele. Senão Jesus não falaria, João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama, meu Pai o amará. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. A não ser que a gente rasgue também João 14, 21, a palavra de Deus vai continuar sendo obedecida pelos crentes. Senão a graça vira anarquia. E não é isso que Deus ensina. As tábuas da lei ali. Depois você entra um pouquinho mais o nível, você olha lá dentro e vê a tábua a vara de Arão que floresceu. Lembra da madeira de acácia? Uma vara seca, sem vida. Começou a florescer amendoeiras. Aí você vê lá o terceiro P. Primeiro presença, depois palavra, depois poder de Deus. Deus pega você, uma vara seca, e faz brotar. Ele te dá poder no teu ministério. Nesse santíssimo lugar, queridos, a gente faz coisas que a gente nunca imaginou fazer. Só lá no santíssimo lugar. Aí você fica, pai, canta coisa. Aí depois você olha uma urninha de ouro. Para quem gosta de miséria, o nosso Deus tem a urninha de ouro, tá? E na urninha de ouro tinha maná. Provisão de Deus. 4 P's. Presença, palavra, poder e provisão. Para que você fica com medo? Você anda na presença de Deus. Nunca vai te faltar nada. O Senhor meu pastor, nada me faltará. Não vai te faltar poder. Não vai te faltar palavra. Não vai te faltar presença. Não vai te faltar amor. Não vai te faltar proteção. Não vai te faltar. E aí você fica lá no santíssimo lugar, você orando, e a gente orando, eu gosto de orar, e fico orando, Pai, eu quero viver na tua presença. Assim como os anjos estão na tua presença, eu quero andar na tua presença. O Senhor fala, anda na minha presença e ser perfeito. Davi fala no Salmo 139 que o Senhor conhece o meu andar, o meu levantar, o meu deitar.
Se eu estiver no inferno, ele vai. Se eu estiver no céu, ele vai. Em qualquer lugar que eu estou, ele está ali presente. Para onde fugirei do teu Espírito? Essa oração, depois que nós aprendemos aquelas 3 primeiras, é uma oração de intimidade. Deus habita em você. Você nunca mais, essa é que você nunca vai ter sede, nem nunca mais vai ter fome. É porque você está sempre tabernaculando com Deus. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras em vós, eu estou em Jesus, Jesus em mim. Onde eu ando, as pessoas têm que ver Jesus em mim. Sai da frente que Jesus está chegando. E aí a gente começa a orar. Baixe sua cabeça, eu quero orar. Você pode ir treinando, como disse o apóstolo Davi, treinando essas orações, porque nós temos que aprender a orar. E cada vez que essa fé sua aumentar nas orações, nós vamos ver que o diabo vai perder espaço. Espaço que às vezes ele ainda tem, em alguns de nós, em alguns crentes. Às vezes não no espírito, mas às vezes na alma. Às vezes não na alma, mas às vezes no corpo. E às vezes não no corpo, mas às vezes ao redor, na família, nas finanças. Deus, eu quero que vocês construam um tabernáculo, segundo o modelo que eu dei para vocês. Olha para o irmão do lado, fala para ele assim, você é o tabernáculo. E como você está construindo este tabernáculo? Eu quero dizer para você que não é Deus que constrói, é você mesmo que constrói. Nós somos chamados os construtores. Isso é interessante. Ele disse, eu quero que vocês construam, segundo o meu modelo, mas vocês vão construir. E nós construímos assim. Eu quero que hoje o primeiro, só se constrói isso com as ofertas. E eu não sei que tipo de oferta você vai trazer. Mas quando você trouxer a oferta, hoje você especifique qual delas é. Do que você tem, da sua identidade, o que você é, do que custa a você. Alguns de nós não gostam dessa oferta. Ofertas de sacrifícios. Da sua resiliência. Puxa, eu tenho trabalhado aí. Estou como a madeira de acácia que tem nascido no deserto. Pouquinho. Mas eu trago porque um dia o Senhor vai cobrir essa acácia de ouro. É a oferta dos dons, é a oferta das habilidades, é a oferta de honra. Aprenda a trazer as ofertas de honra. Não é Deus que vai vestir as pedras preciosas no peitoral de Deus, não. Era o sacerdote. E quando você honra a Ele, você honra ao Senhor. E o Senhor vai mudar a história dessa igreja, até da cidade, se nós entendermos quem nós somos. E quanto mais intimidade com o Senhor, menos o diabo vai conseguir algum espaço na minha e na sua vida. Porque o diabo não consegue entrar lá. Baixe sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer por estarmos matriculados na Escola Superior do Espírito Santo. O Senhor é nosso professor e tem nos ensinado. E Senhor, se é uma coisa que eu desejo muito é aprender a orar, e eu quero aprender a orar. Eu quero aprender a buscar a Tua presença. E essa oração, Senhor, do tabernáculo, quando eu vi o Poeng Shu orando, eu fiquei empolgado e ardendo o meu coração. Nem ouvi muito ele falar mais, porque eu fui buscar o Senhor para não aprender de segunda mão, e eu queria que o Senhor me falasse, e tudo isso aí o Senhor tem me falado, mas eu quero aprender mais de Ti. Porque às vezes nós ficamos só no altar do sacrifício, somos salvos, nos limpamos na pia de bronze e paramos por aí no primeiro nível. Senhor, eu fiquei muitos anos só no primeiro nível, nem no segundo nível, no candelabro, ali no fogo do Espírito Santo, muitos anos na igreja, como me ensinava, nem o fogo do Espírito Santo estava aceso em mim. E eu quero, da mesma forma como a minha sede, eu quero profetizar nos teus filhos, meus irmãos. Pai, porque nós não somos quaisquer um. Nós não somos quaisquer pessoas, nós somos um tabernáculo no deserto. Contrastamos com o mundo. O mundo é deserto, não tem nada, mas o tabernáculo tem tudo. Porque tem a tua presença. Esse é o ponto em questão. Eu profetizo, Senhor, essa presença nos teus filhos. Mas esse tabernáculo é feito por nossas ofertas, por entregarmos aquilo que o Senhor já nos tem dado, por manifestarmos nosso amor, porque quem oferta é porque ama. Então, Senhor, que o teu povo entenda, teu povo seja abençoado, a Igreja Missionária da Fé, como Arrebentos da Oliveira, nós sejamos tratados pelo Senhor, num tempo novo, num tempo diferente, e o diabo vai ter medo das nossas orações.
porque como no altar de incenso, elas subirão até as tuas narinas, e o Senhor nos abençoará. Eu profetizo essas bênçãos no teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vou passar a palavra ao meu amigo, apóstolo Davi, para falar. Vai ser a oferta, porque a oferta não foi feita no início exatamente para que nós pudéssemos entender que o santuário foi feito pelas ofertas, mas não é qualquer uma. 7 grupos de ofertas. Você ore ao Senhor antes, para saber qual grupo de ofertas você dará ao Senhor. Repita comigo: oferta do que eu tenho, ouro, prata e bronze. Oferta da minha identidade, do que eu sou, tecido azul, púrpura, vermelho e branco. Ofertas de sacrifício, assim como Jesus se sacrificou por mim, ele disse que deve me custar. Existem ofertas de custo, como Davi o fazia. Ofertas de resiliência, de humildade, de entender que se não fosse o Senhor, nós não conseguiríamos ter nascido no deserto, ter sobrevivido no deserto, com uma madeira de acácia. Queremos aprender a ofertar a madeira de acácia. Ofertas de unção, a unção que tem derramado sobre mim, eu quero entregar. Ofertas de habilidades, dos talentos, dos trabalhos, eu quero te ofertar. E ofertas de honra, pedras preciosas, diamantes, que vão ser colocados no peitoral do sacerdote, e honrando os homens e mulheres de Deus, eu estarei honrando o Senhor. Amém. Posso, Davi, com a palavra? Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. A graça e a paz, amados e amadas. Que bom. Estamos na presença do Senhor. Eu ontem ouvi Deus falando e fazendo muitas coisas, esses dias todos, mas ontem em especial. Como é que está a sua bisavó? É bisavó, né? E aí? A saturação dela caiu? Está lá em cima. Ontem à noite, a irmã Nicélia mandou uma mensagem falando sobre a oração de ontem. Porque existem algumas pessoas, irmãos, e eu sou muito tranquilo para falar, permita-me o que eu vou falar. Existem algumas pessoas que apenas participam por curiosidade. Porque estão, porque falou, eu quero ver. Mas tem gente que participa num seminário como esse, que é muito rico, que se você pagasse R$500 na inscrição, seria muito pouco. Eu disse, nós não cobramos inscrição, porque não bilhetamos nada, até a apostila, que aqueles que deram R$10, eu estou dizendo, só para o material que encaderna ali é R$1 cada página, 2, 3, pelo menos só as páginas de plástico, mas as piralças são R$3. Se colocar a tinta, o papel, a energia, o trabalho da Vanessa, R$10 nem pagaria. Até porque eu disse que é tão forte que ela estava fazendo lá o trabalho, daqui a pouco pipocou tudo lá em cima. Pensei que tinha queimado o computador, tinha queimado a impressora, não queimou não, eu fui lá agora, não queimou não, Deus tenha misericórdia. Mas pifou. Nice levou para fazer umas na casa dela, pifou a impressora de Nice. Foi R$300 para arrumar. Há uma guerra, uma batalha, uma peleja, mas a gente sabe que esse é o segredo. Agora, tem pessoas que não absorvem. E tem pessoas que eu achei que de todas que falou, que menos eu ouvi dizer amém foi essa, porque fala de quê? De oferta. Porque os outros assuntos, glória, aleluia, mas esse foi mais, parece mais pesado, assim, porque fala exatamente de oferta. Quando mexe em oferta, em dinheiro, é um problema para a gente. Mas se falou de ofertar, a presença vem com isso. E ontem foi dito aqui de orar, vir para orar e interceder. E Nicélia veio interceder pela avó dela. E a avó dela estava com problema respiratório, essa gripe e tal. Estava pronto lá para ir para o hospital, mas a avó dela não queria ir.
E ela veio ontem aqui, ela veio representar a avó, recebeu oração pela avó. Ela voltou para casa, só que na hora que orou pela avó, ela entendendo que Deus ia fazer algo, quando eu disse sobre o poder de selar com a oferta, ela falou, eu vou lá, é agora. A chave, eu vou lá novamente. Eu fui para representar a minha avó, mas eu vou lá agora fazer uma oferta selando a cura, o milagre na vida da minha avó. E ela veio e pegou as sementes e foi. E quando chegou lá, a avó não queria ir, a enfermeira está até lá para ir, mas você sabe que a enfermeira falou, quando a saturação cai, não sobe se não for com oxigênio. Não é assim, irmã? Dalva, que é enfermeira também, enfim. Mas, sério disse, eu orei, eu criei, selei, pegou a semente, estou resumindo, ferve essa semente que eu vou aqui, e dê para ela para beber. Então vamos orar. A saturação que foi lá para 74, de 80 foi descendo, na hora subiu para 90 e tanto. E não caiu mais. Eu vim para o culto hoje com 2 celulares. Que esse aqui é o que eu deixo em casa dos aplicativos. E eu fiquei ali pensando, mas por que cabeção? Eu ainda deixei o celular assim, eu falei, põe no bolso. Eu fiquei ali pensando, mas por quê? O celular no bolso e 2 aqui, um eu estava aqui, mas estou vendo a apostila que está aqui. Né? E ali, quando ele estava fazendo a última oração, isso aqui é Deus, falou no meu coração. E eu sou muito tranquilo, tenho medo até de falar essas coisas. Receio, não quero que você vá por emoção e faça nada que não esteja no seu coração. Mas quando falou da oferta que custa, Deus, quando terminou ali, Deus falou, então assim, você agora vai dar o exemplo, você vai ofertar R$1.000. Mas como? Eu bati a mão no bolso, eu falei, eu não tenho, até que eu queria. Deus falou assim, mas você se esqueceu que eu mandei você trazer o outro celular? Então abra no seu aplicativo do banco e comece a fazer. Porque Deus disse, se você não for exemplo, se você não ouvir, eu quero fazer coisas grandes. Eu já disse aqui, você só vai ter o que você nunca teve quando você fizer o que você nunca fez. Você só vai receber o que nunca recebeu quando você der o que você nunca deu. Lembra que foi dito aqui ontem? Se fosse para curar, fazer a cirurgia de um filho, a gente vai lá, toma empréstimo, vende a casa. Eu tenho um primo, e o filho dele foi preso, cometendo crimes. Ele vendeu logo o caminhão. Depois ele vendeu a casa para tirar o filho da prisão. Ele pegou tudo que tinha, construiu casa, um caminhão, era caminhoneiro. Ele vendeu o caminhão, ele vendeu a casa boa para tirar o filho da cadeia, e o filho continua praticando as mesmas coisas, ele perdeu tudo, mas por amor ao filho. Nós, às vezes, não temos coragem de dizer, não, eu estou numa luta. Não que Deus quer sempre aumentar o nosso nível de intimidade. E a gente fala, não, eu não posso, eu só posso dar R$1, R$2. É igual aquele pensamento que as pessoas têm, quando o Maurivan está falando antes do carrão não passou, você pensa que ele está brincando? Não, irmão, isso é comum. Existe uma cultura, inclusive, no meio pentecostal, que presidente de ministério anda de carrão enquanto o povo está com dificuldades. As pessoas se esquecem que quando dízimos e ofertas foram instituídos, para quem foi que Deus instituiu? Deu para o sacerdote. Número 18:8. Quando Deus institui a primícia, que tem pessoas que têm dificuldade, não, é muito, não posso. Eu acho que primícia é dar primeiro. Não, primícia era a primeira oferta, está lá em Números 18:8. As coisas santíssimas, a primícia, tudo que der, vou tirar a parte é sua, dei a você e os seus filhos. É para sacerdote comer. Só que as pessoas se perdem a bênção porque não entendem. Os pães que estão ali, é porque Mauro falou muito rápido, não tem como. Mas a mesa do pão tem o primeiro pão, o pão da honra. Eu só honro aos que me honram. Então, Deus ele quer nos elevar a coisas grandes, porém a nossa visão é equivocada. Abraão já tinha tudo que ele achou que ele deveria ter, que era o filho. Deus falou, eu quero mais. Então pegue e dê para mim o que você mais ama.
Eu quero o seu filho. Pois é, quando ele deu ao que lhe custou, Deus disse, agora sim é que eu vou te honrar. Deus queria dar muito mais a Abraão daquilo que ele já tinha. Deus quer nos dar muito mais. Porém, a nossa visão é pequena. Se você entender, não quero tirar nada disso, que Deus me impune aqui agora. Não é isso. Deus falou comigo. E não estou aqui para me mostrar, eu vou dar agora aqui, está aberto. R$1.000 de oferta. Eu não sei qual é o que vai lhe custar. Ah, pastor, mas só faz isso. Quantas vezes eu tiro dinheiro do meu cheque especial, da minha conta, para honrar o Senhor? É Deus. Isso. Oferte pelo seu primogênito, pelo seu filho. Irmãos, eu não tenho dificuldade. Permita um testemunho para ativar você para a fé. Eu não estou querendo dinheiro para você. Deus tem nos suprido. É claro que se você ofertar, vai para o caixa da igreja, é lógico, não vai para o meu bolso. Mas eu não estou interessado nisso. Outro dia eu vi um camarada pregando e falou assim, você quer melhorar a vida financeira, libertar os teus primogênitos, dê a oferta do cordeiro. Eu pensei, Danilo, meu filho, não está lá, mas estou vendo Danilo correndo, trabalhando. É verdade, Danilo precisa prosperar financeiramente, libertar meu filho primogênito, independente se ele está aqui comigo ou não. Se ele está lá ativado na fé, não importa, ele é meu filho. E eu ouvi o camarada dizendo, desculpa, ele falando, dê a oferta do cordeiro. E eu fiquei, não conheço aquele apóstolo, não sei o que é, que rede ele está. Eu fiquei prestando atenção não no vaso, fiquei prestando atenção na mensagem. Você pode até dizer que você não acredita, que você já viu absurdo, exagero, mas na hora falou comigo. E ele disse, nós o ministério, o apóstolo, lá quem foi, disse, avaliou que um cordeiro daquele, o valor hoje seria R$700. Cordeirinho baratinho, né? R$700. A oferta do cordeiro para o resgate, a libertação financeira do teu primogênito, R$700. Na hora, falei com Deus, não tinha não, mas falei, para isso o Banco Itaú me dá um limite maravilhoso lá, e se eu põe lá, Deus, eu vou lá. Peguei o envelope, botei R$700 no altar e ofertei pelo meu primogênito, pelo meu filho. Sabe o que aconteceu? Eu estou lá um dia, Danilo estava na luta, chega o pai, tá? Uma montana, um carro, o que é isso? Eu comprei, eu comprei à vista. Ué, Deus falou, mas você não deu, não foi para isso? Não foi para você, então de repente estava Danilo, não, com um carro, com 2 carros. Danilo está leve, que é da prefeitura, ele tem um outro contrato, ele está lá e prosperando, e Deus abriu uma linha para ele, e cada viagem, pelo menos 350, ele está lá, mora num condomínio muito bom, paga a casa dele. Para mim, eu não quis nem. Se você me perguntar o nome do apóstolo, eu não sei quem foi. O que ficou em mim, impregnado no meu espírito, é que eu deveria dar uma oferta pelo meu primogênito. E na minha família eu dei, e estou vendo Deus operando na vida dele. Eu aqui, Joilson, no início, até que. Não importa, o camarada falou da oferta de cheiro suave, de dar a quinzena, lembra? Dar o salário. Eu dei tudo. Talvez você me pergunta, mas por que o pastor de carrão de casa? Mas aqui, se você quer ter uma casa, você já deu 2 casas, como nós já demos. Você já deu a oferta, o salário todo mês? Isso é doido. Quando Neide deu a casa aqui, alguém perguntou se ela estava doida de dar a única casa que ela tinha. Então Deus falou comigo, vou fazer uma coisa grande. Então começa aqui. Lembra quando eu tive o visto do norte-americano? Como Deus disse que iria me abrir as portas das nações? Naquela época, que era muito dinheiro, Deus, quem veio pregar aqui foi o pastor Jean. Muitos anos atrás. Eu, pastor aqui, sentado aqui, ele pregou. E ele disse, se você hoje quer fazer um voto, quer que você faça um voto com Deus, eu lhe honrar. Naquela época, R$1.000, talvez seria hoje 10 mil, não sei. Eu não tinha. Ou talvez 10 não, 5 mil, talvez, não sei, 4, mas era 1.000. Eu desci aqui e fiquei aqui na frente. Como pastor, aqui eu faço meu voto. Senhor, eu quero o visto dos Estados Unidos. E eu quero uma unção. Para quando eu fizer assim, ninguém ficar de pé. E que o Senhor me abra as portas. Desci, fiz. Não tinha dinheiro. Tinha um negócio que Neide ia receber aí. Um caixa, aqueles... E receber, era para comprar uma geladeira. Piteluda que ela queria, custava acho que 2 mil naquela época. Mas aí eu falei, bom, já que ela está viajando, está em Salvador, o que é dela é meu.
Eu pego 1.000, dei ela de oferta, mas eu acerto com ela. Eu dei, desci, sabe o que aconteceu? Mas eu estou lhe dizendo isso, que o pastor não quer me aparecer. Não, mas se a igreja é a cara do pastor, você precisa saber o que o seu pastor faz. Eu vivo por fé. E graças a Deus, eu e Neide não temos dificuldade nenhuma. Se disser, quando ela disse, Deus mandou dar a casa, eu falei, demorou, já devia ter dado. Se eu falar, estou indo lá em São Paulo levar alguém, é mesmo, leva mesmo. Eu vou dar aqui, dê mesmo. Oferte. Oferta, até a ciência diz que nos traz paz, alegria. Sabe o que aconteceu? Eu dei aquele R$1.000. Deus sonda o coração. Naquele dia, naquela noite, Neide viajando, o pontofrio.com, no site, pegou a geladeira que era 2.000, deu assim um desconto relâmpago. 1.090, eu acho. Eu falei, opa, em 10 vezes comprei. Ela não queria o dinheiro, não era para eu dou a geladeira para ela, está tudo certo. Quando eu comprei a geladeira por 1.000, que era 2.000, quando a página atualizou, já voltou com outro preço. Deus baixou, não sei o que deu lá, no site da Ponto Frio, que eu comprei a geladeira, em 10 vezes ainda, dei para ele, porque deve nada aqui essa geladeira. E dei 1.000, Deus me deu o visto americano, Deus me deu uma unção, você lembra de ficar aqui 40 dias de adoração, ninguém ficava de pé. Cheguei nos Estados Unidos, portas abertas, já fiz a 21ª viagem aos Estados Unidos. Pode ir para ouvir. Você precisa saber provocar os céus. Você tem ação, os céus têm reações. Se a sua ação for pequena, o céu vai ser pequeno para você. Deus disse, eu juro por mim mesmo, que eu vou te honrar grandissimamente. Deus disse a Abraão, porque tu fizeste isto. Então, eu não sei o que você vai ofertar hoje. Pode colocar essa frase. Eu não sei qual é a luz, então não vou lhe prometer nada. Estou dizendo que Deus falou. E se ministrou no seu coração. Se você só vai dar R$1 também, dê R$2, 5, 10, não sei. Se você vai fazer no Pix, se você vai dar um cheque, eu não sei. O que você quer? Eu quero que você faça algo com Deus. Senhor, eu entendo. Eu recebo essa palavra aí e eu quero praticar isso. Eu quero fazer uma oferta que me custe essa noite. Porque eu quero experimentar da tua presença. E eu quero o poder do Senhor. Eu quero selar todos os milagres da minha vida. Faça isso quando eu estiver adorando. Pode vir, não precisa nem esperar a música, não. Fale com Deus aí, venha. Em nome de Jesus. Quando eu vou fazer minha oferta aqui no aplicativo. você ore agora. Na mesa do Pai tem pão. Na mesa
Pai, a fartura. Deus tem o que você precisa. Os céus estão conspirando a teu favor essa noite. Eu não sei se é uma casa, um carro, uma viagem, a cura. Se você tivesse que fazer uma cirurgia agora, você iria tomar um empréstimo no banco? Não sei. Você vai falar com Deus. Se você quiser nessa noite entender, faça um voto com Ele. Mas não faça voto de tolo, porque é melhor, diz a Bíblia, nunca fazer um voto ao Senhor do que fazer e não cumprir. Se você crê que lá, aonde você entra na intimidade, o Santo do Santo tem ali o poder que você precisa, a provisão. Se você crê nessa noite em nome de Jesus Cristo, você vai falar com Ele. Se é uma cura, um milagre, não faça barganha, mas creia no Deus e um Pai que é fiel, maravilhoso, misericordioso. Pai, eu não sei o que o Senhor irá fazer, mas eu sei que o Senhor irá fazer coisas grandes. Eu creio que esta noite, meu Deus, o Senhor preparou para honrar muitas pessoas. O Senhor que deu o comando para que os teus filhos hoje viessem à frente ofertando e fazer a oferta que custe. Oferta de honra, oferta de filho ao Pai, honrando e dando ao Pai aquilo que ele entende que o Pai merece, que é o melhor. E o Senhor diz: eu honro aos que me honram. Que nesta noite os teus filhos, filhas sejam honrados pelo Senhor, e o Senhor venha receber as ofertas. E Deus, eu sei que o Senhor não fica devendo nada a ninguém. Que o Senhor venha operar, ó Deus, de forma sobrenatural esta noite, liberando cura, Senhor, liberando unção, liberando, ó Deus, chave de milagre, Senhor, portas abertas, cura, cirurgia, Senhor, em nome de Jesus, concurso, ações da justiça. E essa noite os céus estejam, Senhor, respaldando, ó Senhor amado, os teus filhos, tuas filhas, receba cada oferta e venha sondar cada coração que está aqui esta noite queimando, dizendo: Deus, como eu gostaria de dar a ti o melhor. Ó Deus, esta noite honre essas pessoas, meu Pai, em nome de Jesus, quebre as cadeias do mal, toda amarração, toda perturbação, e Pai, em nome de Jesus, liberta a nossa mente, Senhor. Liberta a nossa mente escrava de uma visão pequena, tacanha, de uma visão de miséria, de pobreza. Pai, nós recebemos um dia, Senhor, de forma equivocada, uma mentalidade que a gente precisa lançar migalhas da tua casa. Outros acham que precisam vir apenas para buscar, para receber, para pedir, como se fosse um grande supermercado. Oh Deus, mas nós sabemos que a tua casa é chamada casa de oração, casa de adoração, onde os teus filhos se apresentam e se lançam diante de ti e dão para ti o melhor que eles têm. E o Senhor então se alegra e faz com que os céus se abram e Deus, os teus filhos sejam abençoados. Faça isso essa noite, assim como o Senhor está, meu Deus, essa noite curando aqui. Cure nos lares, visite os filhos. Se alguém esta noite ofertou pelo primogênito, se creu, ou pela filha, o filho, que o Senhor venha se manifestar com milagres. Ó Deus, no ministério, alguém que ofertou por uma unção sobrenatural, alguém que ofertou para ser batizado no Espírito Santo, para ser renovado o teu espírito, para receber dons, e sejam honrados por ti, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus querido, eu creio que o Senhor, ó Deus, essa noite está se agradando de nós, não porque merecemos, mas é pela tua graça. E é pela graça que nos aproximamos de ti. E como diz o salmista: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Ah Deus, nós sempre iremos invocar o teu nome ao cálice da salvação, e iremos sempre pagar os nossos votos. Honre cada voto aqui essa noite, no nome de Jesus. Diga amém. Aplauda ao seu Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Amanhã, 7h30 da noite, não falte, vai ser o encerramento. Sempre Deus deixa para o último dia, né? No último dia
Ele diz: quem tiver sede, venha a mim, beba. Então venha com sede amanhã, venha com vontade, convide alguém. Eu tenho certeza que vai ser tremendo, só vai ser alegria, em nome do Senhor Jesus. E lembrando que Deus está sempre derramando graça. E o pastor Manuel está falando para você vir orar de manhã também. A oração de manhã continua. Tem muita gente que está dizendo: eu estou indo à tarde, à noite, não precisa de manhã. Mas você pode vir orar de manhã. Você tem aquele compromisso. Sim. 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 O colírio tacou lá. Sim. Sim. Queimar mesmo, vai levar a cegueira. Aleluia. Amém. Você está enxergando mais. Aleluia. Aplauda mesmo, Senhor. Ô, glória. Aleluia. Óleo de janaúba. É leite. Que? Queimou a língua. Misericórdia. Então, não perdeu a visão, porque Deus é poderoso. Amém? Vale a pena orar. E é aquilo que eu disse para vocês: se tivesse agora mesmo um problema sério, teria que gastar muito dinheiro para tentar recuperar a visão, né? Mas Deus poupou também o pastor Manuel disso e do perdão. Creia, Deus é poderoso, meus irmãos. Amém? Então, fortaloso, aleluia. A irmã Lúcia fala, né? Lá do Boqueirão. Deus fortaloso, aleluia. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Tenha uma excelente noite na presença do Senhor. Muito obrigado, Pai. Leva-nos debaixo da bênção, da unção, nos livra de todo mal. Assim como os teus filhos vieram na bênção, serão retornados debaixo da bênção. E que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Eu digo amém. Aplaudo o Senhor. Deus abençoe. Amanhã, 7h30.